Bom dia a todos, mais uma vez estamos reunidos aqui para o nosso querido programa Cultura em Páginas. Hoje, a pedidos, nós vamos falar de uma obra-prima de Érico Veríssimo intitulada Incidente em Antares. Vou ler o primeiro capítulo da obra, que diz o seguinte: afirmam os entendidos que os ossos fósseis recentemente encontrados numa escavação feita em terra do município de Antares, na fronteira do Brasil com a Argentina, pertenciam a um gliptodonte, animal antediluviano, que, segundo as reconstituições gráficas da paleontologia, era uma espécie de tatu gigante dotado de uma carapaça inteiriça e fixa, mais ou menos do tamanho de um Volkswagen, afora o formidável rabo, a feição de tacape ricado, de espigões pontiagudos. Calcula-se que durante o Pleistoceno, isto é, há cerca de 1 milhão de anos, não só gliptodontes, como também megatérios habitavam essa região diabásica da América do Sul, onde, só Deus sabe ao certo quando, veio a formar-se hoje o rio conhecido pelo nome de Uruguai. Ignora-se, todavia, em que época da era cenozoica surgiram aquela zona do Brasil meridional os primeiros espécimes do Homo sapiens. Tudo nos leva a crer, entretanto, que esse problema jamais tenha preocupado os antarenses. O que até hoje ainda os deixa ocasionalmente irritados é o fato de cartógrafos, não só estrangeiros como também nacionais, não mencionarem nunca em seus mapas a cidade de Antares, como se São Borja fosse a única localidade digna de nota naquelas paragens do Alto Uruguai. De pouco ou nada tem servido os memoriais assinalados pelo prefeito municipal, pelos membros da Câmara dos Vereadores e por outras pessoas gradas e repetidamente dirigidos ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, protestando contra a assintosa omissão. O padre Gerôncio Albuquerque, quando ainda vigário da matriz local, mais de uma vez encaminhou, mas em vão, idêntica reclamação ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, do qual era membro correspondente. No entanto, a verdade clara e pura é que, a despeito da má vontade ou da ignorância dos fazedores de cartas geográficas, a cidade de Antares, sede do município do mesmo nome, lá está, visível e concreta, à margem esquerda do grande rio. O incidente que se vai narrar, e de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963, tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Fama um tanto ambígua e efêmera, é verdade, não só no estado do Rio Grande do Sul, como também no resto do Brasil e mesmo através de todo o mundo civilizado. Entretanto, esse fato, ao que parece, não sensibilizou até agora geógrafos e cartógrafos, tão insólitos, lúridos e tétricos, e esses adjetivos foram catados no artigo alusivo àquele dia aziago, escrito pelo jornalista Lucas Faia para o seu diário A Verdade, porém jamais publicado, por motivos que oportunamente serão revelados. Tão fantásticos foram esses acontecimentos que o padre Gerôncio chegou a exclamar dentro de seu templo que aquilo era o começo do juízo final. Nesse momento de susto e angústia coletiva, um cético gaiato, desses que costumam menosprezar a terra onde nasceram e vivem, murmurou, a troco de que Deus havia de começar o juízo final, logo neste cafundó onde Judas perdeu as botas. Esta é a introdução desse famoso romance do saudoso Érico Veríssimo, intitulado Incidente em Antares. Os meus comentários aqui acerca da obra são da lavra do professor Fernando Marcílio, que é mestre em teoria literária pela Unicamp. Gostaríamos, antes de tratar da obra, dizer que se algum ouvinte tiver alguma dica de livros que gostariam ou que desejasse que fosse comentado aqui no nosso Cultura em Páginas, pode nos enviar um e-mail, o e-mail do professor Edson, que sou eu, é jeremoabo@ig.com.br. É o jeremoabo@ig.com.br
E caso queiram que a gente discuta alguma obra, por favor, mande um e-mail fazendo a indicação. Podem também enviar e-mail para a rádio Cultura FM 87,9. O e-mail é cultura.fm87@gmail.com. Assim nós poderemos tratar de obras de interesse dos ouvintes. Vamos então ao resumo dessa obra impactante e que o romance é dividido em duas partes, Antares e o Incidente. Na primeira parte, narra-se a história da cidade de Antares, no interior do Rio Grande do Sul, localidade dominada pela disputa entre duas famílias poderosas, os Vacariano e os Campo Largo. Entre alianças e desavenças, as famílias vivem a história brasileira de uma perspectiva local. A ação de O Incidente tem início em 11 de dezembro de 1963, quando é decretada uma greve geral na cidade de Antares, iniciada pelos operários das indústrias da região. Os funcionários do cemitério declaram sua adesão ao movimento. Com isso, ficam sem enterro os corpos de 7 mortos: Dona Quitéria, matriarca dos Campo Largo, que morreu de infarto; Dr. Cícero Branco, advogado envolvido em falcatruas com as duas famílias poderosas; o sapateiro Barcelona; o maestro Menandro, que se suicidou; a velha prostituta Herotildes, vítima de descaso médico; João Paz, agitador político, morto depois de ter sido torturado pela polícia; e, por fim, o bêbado Pudim de Cachaça, assassinado pela mulher, cansada de suas bebedeiras e agressões. Abandonados diante dos cemitérios, os mortos se levantam de seus caixões e se dirigem à cidade, provocando pânico na população. Separam-se, combinando o reencontro para o meio-dia no coreto da Praça Central. Cada um deles visita seus parentes, descobrindo certas circunstâncias de suas mortes, bem como a reação de todos diante delas. No horário marcado, encontram-se todos no coreto. A população se reúne em torno, curiosa para saber o desenrolar do caso. Os mortos iniciam então uma sucessão de acusações e denúncias envolvendo os moradores. Cícero Branco apresenta provas de enriquecimento ilícito dos poderosos locais, além de denunciar as circunstâncias da morte de João Paz. Barcelona revela os casos de adultério, que ele sabia pelas conversas ouvidas em sua sapataria. Herotildes aponta os nomes de alguns de seus amantes mais notórios. As acusações se desdobram em outras, feitas pelos próprios vivos, trazendo intranquilidade a muitos lares da cidade. Os grevistas resolvem suspender seu movimento e atacam os defuntos no coreto. Os mortos resolvem, então, se recolher ao cemitério, onde são finalmente sepultados. Repórteres de diversas localidades visitam a cidade, querendo saber detalhes do incidente. Alguns moradores confirmam o ocorrido, mas sem conseguir apresentar provas. As autoridades afirmam que tudo não passa de boato para promover a feira agropecuária local. Essa versão é a que acaba por predominar, relegando ao esquecimento o estranho incidente em Antares. Um pouco do Érico Veríssimo. Érico Veríssimo pertence à geração cuja estreia literária se deu nos anos de 1930. Trata-se do período do neorrealismo brasileiro, que colocou em circulação uma literatura regionalista de temática social acentuada. Em sua obra, Érico faz a crônica de costumes do Rio Grande do Sul. De um lado, localiza os dramas das classes médias urbanas, de outro, conta a história do Estado a partir de sagas familiares. E qual seria, então, a importância do livro? Incidentes em Antares é, antes de tudo, um livro corajoso. Aborda a temática política de maneira aberta e direta em plena ditadura militar dos anos 60 a 70, de franca atuação da censura
a qual o autor não se submeteu. Além disso, trata-se de um exemplo da vertente do realismo fantástico de grande repercussão na literatura latino-americana, embora mais raro no Brasil. E o período histórico que perfaz a obra? A ficção do segundo tempo modernista reagiu ao que considerou excessivo nas inovações formais introduzidas pela geração heróica de 1922. Nesse contexto, ganha destaque o teor da denúncia da narrativa. Incidente em Antares, embora tenha sido publicado no início dos anos 70, carrega ainda hoje as marcas do segundo tempo, ao qual o autor pertenceu originalmente. Costumamos dizer que algumas cidades devem ser conhecidas após a leitura de algumas obras. Conhecer o Rio Grande do Sul sem ter lido Érico Veríssimo é um desperdício imensurável. Assim como conhecer a Bahia sem ter lido Jorge Amado, nem se fala. E conhecer o Sertão sem ter lido Graciliano Ramos também é um grande desperdício. Todos esses escritores, mais José Lins do Rego, né, com o famoso Fogo Morto, Raquel de Queiroz com 15, estão dentro dessa geração que se preocupou aí nessa década de 50, 70 em mostrar o Brasil real, o Brasil tal qual ele é. Então leiam, sejam felizes e recomendo vivamente Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. E para encerrar, fazendo uma homenagem à grande escritora gaúcha Elis Regina, vamos finalizar então com uma música muito tocante e bonita da famosa Pimentinha, que foi homenageada este ano no Carnaval da Vai Vai e que arrebatou aí o primeiro lugar, dando mais um prêmio à famosa Escola de Samba de São Paulo, que fica no bairro do Bexiga. Evoé e viva a literatura, viva as palavras. Sou
Não precisa mais temer, não precisa da timidez. Todo dia é dia de